a nossa relação com a culpa, geralmente a gente tenta se livrar dela de uma vez, né? Tenta abrir mão daquilo ali, de a qualquer custo, não tentar se dissociar daquele sentimento, mas isso às vezes pode ser uma armadilha, né? Às vezes isso atrasa mais o processo do que ajuda, né? Assim, esse desejo de se livrar logo da culpa. Isso, é sim. É interessante isso, né? Porque geralmente quando a gente sente culpa, a gente quer ficar livre dela rápido, né? Isso é um movimento de todos nós. E aí, o que a gente vai percebendo, né, ao longo do trabalho, né, com esse movimento, que é uma necessidade que nós, seres humanos, temos, assim mesmo, né, de ficar de consciência leve, né? Assim, a gente tem essa necessidade de ficar de consciência leve, ou seja, eu quero me livrar da culpa. Mas só que quanto mais a gente tenta, muitas vezes é o que a gente observa, né? Quanto mais a gente tenta se livrar dessa culpa, mais ela cresce dentro da gente, né? Tem aquela frase que fala exatamente sobre isso, né? Que tudo que a gente tenta evitar, cresce, né? Tudo que a gente tenta ficar livre, a qualquer custo, assim, muitas vezes cresce. A gente observa isso com a culpa muito, né? Esse é um movimento, assim, que parece que a gente vai entrando num ciclo mesmo de culpa, né? Então, muitas vezes a gente acha assim, que se a gente for lá se confessar, né? Conversar com a pessoa, conversar com alguém, falar sobre o assunto, aliviar a nossa culpa, né? Como se isso assim, aliviasse para a gente no primeiro momento. Até alivia no primeiro momento, só que depois fica tudo igual, né? E depois vai aumentando novamente o ciclo de culpa aí. Porque quando a gente simplesmente fala sobre a nossa culpa, seja confessando para alguém, seja conversando sobre aquilo que nos faz sentir culpa, a gente não olha para a solução, a gente continua olhando para o problema, né? Então, o que a gente observa é que muitas vezes essas confissões, esses pedidos de desculpa, eles acabam se tornando substitutos para a ação, né? Ou seja, eles nos dão a falsa ideia de que a gente está, de fato, agindo, fazendo algo com relação ao problema, mas a gente não está resolvendo essa questão de fato, né? Ela só trouxe um alívio imediato para a nossa necessidade de ficar de consciência leve, mas a gente continua, na verdade, mantendo o problema sem solução aí, né? Então, o que ajuda mesmo é a gente conseguir assumir a nossa culpa, né? Assumir a nossa responsabilidade pelo que a gente fez, enfim, né? Quando ela é nossa de verdade, e fazer algo bom com ela, buscar a transformação necessária a partir dela, né? Isso. Você foi falando aí, me veio uma imagem na cabeça, que é quando tem um matinho assim crescendo, aí você vai, puxa ele achando que vai tirar ali da sua vista, você vai ver aquele jardim com a grama verdinha, mas passa um pouquinho de tempo lá surge de novo, porque você não arrancou da raiz, né? Então é mais ou menos isso, assim, é como se a gente tivesse só postergando essa decisão de lidar mesmo com as origens, com as raízes dessa culpa e de fato romper o ciclo, né? Para que ele não se perpetue e aquele sentimento de continue se retroalimentando ali, né? Muito Exatamente. interessante. Gostei dessa imagem, eu adoro essas imagens, assim, Eu sou uma pessoa, eu sou muito visual, assim, eu sempre ouço e tenho o visual, o sinestésico, às vezes eu tenho um pouco disso, assim. E aí isso me faz internalizar melhor. E veio de imediato, porque aqui em casa tem muito matinho, aí tem dia que eu falo assim, eu vou arrumar o jardim. Aí eu vou, e aí eu fico com preguiça de fazer força de puxar, e lá volto, e é isso. E é uma metáfora, talvez, para tudo na vida, né? Tudo aquilo que a gente não para e se dedica, né, a olhar para dentro, porque eu acho que é esse movimento, né, seja a culpa ou qualquer outro tipo de sentimento, é buscar as raízes daquilo ali, daqui a pouquinho aquilo volta. Pô, mas Deixa eu até falar sobre isso, claro. a gente vai continuar te falando rapidinho, mas eu acho que essa percepção aí, né, de que enquanto a gente não vai lá e não resolve na raiz, né, é, na, nessa turma que a gente está do Mães Curadas Filhos Livres, né, na turma um ainda, eu gravei um vídeo extra para elas falando exatamente sobre um ponto, né, de uma percepção que eu tive há muitos anos na minha vida, quando eu trabalhava ainda com farmácia, né? E eu falei exatamente sobre isso. Eu contei uma história lá para elas, e aí eu disse exatamente sobre isso, assim, que foi tipo um insight que eu tive, né, quando eu estava entrando para trabalhar com farmácia, estava indo para foi uma percepção que eu tive que mudou muito a minha relação com o trabalho,
e com sucesso no trabalho, nas coisas assim, é que eu percebi que quando eu precisava resolver uma coisa, eu tinha que ir lá na raiz do problema resolver. Não adiantava eu ficar tipo, tentando maquiar a situação ali, enquanto eu não fosse lá e não resolver com quem quis ser, né? Por exemplo, o caso eu estava dando um exemplo lá de vigilância sanitária, né? De coisas assim que envolvia diretamente o nosso trabalho, isso não adiantava, que quando eu tinha qualquer dúvida ou problema, eu ia lá direto na fonte, eu dei até esse exemplo, né? Eu ia lá e perguntava para os fiscais, o povo queria me matar, você é doido, vou perguntar para o fiscal. E foi essa relação que mudou, né, para mim, ampliou muito o meu trabalho, trouxe resultados muito diferenciados para o meu trabalho, na época que eu trabalhava com farmácia, por causa disso, assim. Porque eu ia diretamente na fonte, assim, eu ia diretamente em quem poderia me dar as melhores informações, ou também poderia ser o meu maior problema, né? Ser meu maior calo no sapato se eu não resolvesse com eles, assim, né? E então eu me tornei aliada deles. Assim, eu falava assim, eu vou lá e vou. E isso me ajudou muito na minha vida, no meu trabalho. Então é essa questão que você trouxe, assim, né? É ir na raiz resolver as questões, né? Isso é transformador. Eu acho assim, alguns ganhos com a maternidade, mas principalmente com a maturidade, é ter tido essa percepção mesmo, assim, do parar e pensar antes de agir, sabe, assim, o imediatismo, o reacionismo, assim, sabe, assim, ser reativo, na verdade, né? Ele às vezes te impede de ver a grandeza daquilo ali como uma oportunidade mesmo, de acessar aquilo ali, o que pode estar por trás, né? Foi legal trazer esse exemplo, assim, porque isso reforça essa minha percepção, que já tem algum tempo também, de que, assim, olha, amplia o olhar, né? Assim, tome consciência da cena como um todo, para depois você agir de uma maneira mais definitiva, assim, e resolutiva também, né? Eu acho que isso é um aspecto bem interessante. Mas retomando essa questão sobre a culpa, considerando aí que a gente está falando, de alguma medida, então, é como se a gente nunca conseguisse se eximir totalmente da culpa, né? Ela é algo que vai sempre permear ali, de alguma forma, a nossa existência, né? Ainda que a gente vá tratando as origens e as raízes daquelas que vão pontuando ali, em algum grau, essa culpa ainda vai existir, né? Exato. O que a gente percebe é que, de alguma maneira, a gente sempre vai acabar sentindo culpa, né? Porque quando a gente trabalha a culpa, porque a gente não trabalha a culpa só no nível superficial, mas a gente trabalha a culpa em níveis bem profundos, e muitas vezes a gente vai começar a identificar que existem algumas culpas que a gente dificilmente vai ficar livre delas, né? Que são as culpas mais profundas mesmo, existenciais. Então, a solução, em vez de procurar ficar livre da culpa, o que eu posso fazer com ela. E mesmo assim, situações que talvez eu tenha feito, que tenha me prejudicado, ou tenha prejudicado alguém, de fato, assim, tem coisas que, por mais que eu vou tentar me redimir de várias maneiras, assim, aquilo que está feito, não tem mais volta, né? Dependendo do que for, assim. Mas a grande questão é, o que eu vou fazer de bom com isso agora? Né, com esse aprendizado, enfim, né? O que eu vou aprender a partir disso que aconteceu, desse sentimento de culpa, o que eu vou compreender mesmo, o que ela está querendo me sinalizar, né? O que essa culpa está querendo me mostrar aí. Então, compreender o que eu preciso mudar, é isso que a gente estava conversando aqui, né? Ou entender que não, eu estou no caminho certo mesmo, eu vou ter que continuar suportando essa culpa porque ela está me indicando, ela pode ser um sinalizador de que eu estou no caminho certo também, né? Na Masterclass a gente vai falar sobre isso, né? Então, é bem por aí, assim. E, inclusive, o que a gente traz? Que a felicidade, né? Ela, via de regra, ela vem acompanhada de culpa também. É estranho a gente pensar sobre isso no primeiro momento, mas fica claro quando a gente começa a entender que para a gente é difícil, às vezes, ser feliz quando outras pessoas que a gente ama não estão se sentindo felizes, né? Num nível um pouco mais profundo, isso fica claro. Mas então é isso.